Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Estamos trabalhando sobre a matéria de Antropologia, nossa terceira aula hoje. Agora é o segundo bloco. Estamos falando ainda sobre o ser humano como homem e mulher. Falamos há pouco sobre a questão dos relacionamentos pessoais, destacando principalmente a questão do lado interpessoal. Falamos há pouco sobre a questão da igualdade em termos de pessoalidade e importância, mostrando que todo ser, homem e mulher, para Deus são igualmente importantes. E chegamos agora ao ponto crucial, que é diferenças de papéis, tá bom? Lembrando que as nossas aulas são gravadas. Então, vamos lá. Esse é o ponto alto daqui da matéria, irmãos, desse capítulo. Há pouco, no intervalo, o Tomé falou sobre uma deputada, né? Não é, Tomé? Como que é o nome dela? É Ana Caroline Campanolo. Ótimo. Inclusive, o nosso querido irmão Júnior publicou aqui a foto de um livro que ele tem. Eu vou até compartilhar aqui para vocês, porque essa deputada, ela tem um bom trabalho, né, Tomé? Exato, ela faz uma luta, ela tem uma retórica muito boa, ela defende os valores feminino cristão e combate esse feminismo aí que deturpa as mulheres. Olha só, olha, a capa do livro dela, né? O nosso querido irmão Júnior que publicou, o Tomé está dando o nome dela, né? E fica aqui a nossa recomendação sobre esse tema, meus irmãos. Como eu falei há pouco, ele é tão importante, né? Ana Caroline Campagnolo, né? Eu não sei como pronuncia, Campagnolo, né? Então, meus irmãos, então continuando aqui a nossa matéria, há pouco a Beatriz também, no intervalo, ela fez uma menção bem curiosa, dizendo, como que foi mesmo, Beatriz, que na Bíblia tem poucas passagens... A respeito que geralmente tem poucas pregações, né, a respeito do papel das mulheres na Bíblia. Tem muito mais reforço do papel masculino do que das mulheres. Prega-se muito sobre Ruth, Esther, as mais conhecidas, e muito pouco sobre as outras que não são muito conhecidas. Isso, obrigado, filha. E até o Diego também fez uma pergunta, né, Diego? O que era mesmo, Diego? Por quê, né? Como que foi? Eu tinha perguntado se, no caso, se os homens eram mais usados na Bíblia por conta que eles tinha mais disponibilidade. Então, Joia, obrigado. Na realidade, não é somente uma questão de disponibilidade, porque as mulheres também elas eram disponíveis, mas era por causa do papel. O homem tem essa função de ser o protagonista, não apenas pela retórica, mas pelo modelo. Logo, o protagonismo acaba sendo mais masculino na Bíblia, mas se nós formos fazer uma lição de casa de Abraão a Pedro, ou de Abraão ao apóstolo João, nós veremos que o papel da mulher do lado do homem é fenomenal. Podem ver que Sara, ela é também a mãe da fé. Ela esteve com Abraão. Assim como Abraão errou, Sara errou, mas ambos acertaram demais. O que seria Davi sem Abigail? E mesmo depois com Betseba, mesmo ele tendo errado com Betseba, olha a importância de Betseba no reinado de Davi. Quando houve as revoltas ali perto da morte de Davi, depois da morte de Davi, percebam que ela era muito sábia também. E podem ver que isso acontece não só com eles, mas a gente vê o papel, por exemplo, da esposa de Moisés. A esposa de Moisés, logo depois da comissão de Moisés para ir libertar o povo, ela chamou ele de assassino, porque ele estava indo fazer uma obra para Deus, mas não estava cuidando da casa dele. Ou seja, as mulheres na Bíblia têm um protagonismo fenomenal. É que como o papel sempre foi dado mais à liderança masculina, porque Deus sempre esperou que o homem fosse o sacerdote do lar. Lembra que há pouco, no módulo anterior, no primeiro módulo, porque agora é o segundo módulo, eu falei o seguinte, que o papel do homem é ser um protagonista que atue
ou seja, ele ocupa o espaço pela forma correta, a mulher naturalmente aceita a posição dela. Mas no momento que o homem não ocupa o espaço, ele entrega o espaço, a mulher ocupa, e depois ele tenta ganhar no grito, ou por uma distorção do machismo, né? E podem ver que o machista, ele tenta ganhar na força, não no intelecto, e muito menos no exemplo, ele tenta ganhar na obrigação. O que acontece? Essa mulher, ela foi ocupando espaços, e no momento que ela se tornou independente, ela não precisava mais desse homem, então, naturalmente, os filhos que já foram criados por essa mulher, que já foram influenciados por ela, e podem ver, meus irmãos, vamos lá, nas creches, temos mais homens ou mulheres? Eu sei que é mais do trato feminino cuidar de criança, mas vamos falar aqui, no ensino fundamental, por que só tem mulheres e não tem homens? É um pensamento machista. Um homem, quando ele começa a trabalhar no infantil ou voltado às crianças, a nossa sociedade machista rotula ele de afeminado. Percebam que a questão dos papéis, por isso que eu falo, esse ponto aqui ele é fundamental para a gente compreender o nosso papel, o que Deus sonhou para nós. E aí, respondendo até a Beatriz, né, Beatriz, é que a Bíblia tem esse protagonismo masculino, mas isso não significa que não teve protagonismo feminino. Ele teve, sim, podem ver que em alguns momentos, né, a gente vai ver Débora entre os juízes, nós vamos ver Ruth, Noemi, depois a gente vê Raabe, a gente vai ver outras grandes pessoas influentes na história bíblica e até sendo usadas por Deus, as rainhas, até mesmo situações antagônicas, como era o caso de Acabe e Jezabel. A figura de Jezabel era muito mais acentuada do que Acabe, porque ela era a líder de Israel no lugar de Acabe. Ele fazia o papel ali do rei, mas a rainha dominante era ela. Então, podem ver que Acabe ficava em péssimos lençóis. E até mesmo ali nos dias do Novo Testamento, com Herodes e Herodias. Percebam aquela situação que se dá com Salomé. E olha como é complexo aquilo. Podem ver o protagonismo do gênero feminino. É que, como eu disse, né, a sociedade no Antigo Testamento sempre olhava mais para os homens, porque eles iam guerrear, eles tinham que fazer acontecer, eles tinham que batalhar, e eles assumiam, eles ocupavam o papel. Então, essa parte aqui é uma resposta para o povo de Deus em qualquer geração. Né? Aqui há uma desconstrução do lado feminista, e aqui também há uma desconstrução do machista, e vou lá, além. O problema maior hoje não é nem o machismo, o problema maior é a omissão masculina. Os homens, eles, para não ficarem de sabor, eles se omitiram. E no momento que a gente se omite, desfiguramos o nosso papel. Então, a gente, como homens, a gente tem que saber falar, agir e também dar um espaço. E aqui, antes de entrarmos até no tema propriamente dito, deixa eu fazer dar uma breve explicação. Irmãos, a gente também tem que ter paciência. Porque lembra há pouco que eu falei que nós somos fruto do meio? Ou seja, essa sociedade que pende mais para o feminismo, para a omissão masculina ou para o machismo, a gente tem que também ensinar a palavra com ternura, com amor e principalmente com exemplo. E no momento em que as pessoas forem tendo as suas experiências via tentativas e erro, a gente vai só deixando claro para as irmãs, por exemplo. As irmãs que não entendem direito essa questão do papel, a gente vai mostrando, irmã, essa postura não é tua. Aí quando elas dão com os burros na água, a gente mostra, tá vendo? O pastor não te falou? Vamos lá, minha irmã, aprende. É com a palavra que a irmã tem que aprender. Irmão, você precisa ser mais participativo. Não, irmão, você não precisa, você está sendo muito radical, você está sendo machista, você está indo pela força. Não, não é assim. Então, no momento que a gente vai tendo essa atitude de ensino e sendo ensinos modeladores, a gente vai criando uma comunidade modeladora. E percebam como que a igreja ela é importante para construir uma sociedade saudável. Eu sei, meus irmãos, que como vocês mencionaram no bloco anterior, é uma coisa do inferno mesmo, querendo desfigurar a família e os nossos papéis, porque desfigurando a família e os papéis desfigura os valores sagrados. E desfigurando os valores sagrados,
e quando a gente vai ver, a gente perde a nossa essência de ser e existir. Mas é aqui, por isso que a gente está aqui, né? Estudando para a gente aprender, tá bom? Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Eu não vi quem era. Foi eu, pastor. Eu ia perguntar, eu ia falar sobre outros países onde a mulher, tem países que eu, às vezes, já fiz de ver vídeos e onde a mulher ali, ela é humilhada, né? E tem um papel... E Deus criou eles também, né? Mas eles não respeitam as mulheres em outros países. Elas são humilhadas, apanham, né? Não só aqui no nosso país, mas em outros países também existe essa humilhação contra a mulher, né? Sim, sim. E talvez seja isso também que algumas mulheres querem ser que nem o homem, quer agir que nem o homem, né? Mas na verdade não tem o amor de Deus ainda em seus corações, né? Não entende, né? E Exato. talvez seja por isso que elas agem dessa maneira, né? Eu acredito que Sim, seja sim. isso. Não, nós vemos, né, Miriam, como eu mencionei, até nos dias bíblicos a gente vê o machismo. Então a gente tem que ser coerente com os erros. Nós temos que ser coerente com a história, com um momento moderno. E tem sim países cristãos, latinos, que os homens são machistas, agridem as mulheres, e também países muçulmanos. Então, perceba, isso também está errado, né? A mulher, por isso que o outro ponto, que foi o ponto anterior, pelo qual nós trabalhamos sobre a igualdade em termos de pessoalidade e importância, diante de Deus, por isso que eu disse, é maravilhoso destacar o lado da importância da pessoalidade, mas agora é muito mais maravilhoso quando a gente entende a clareza de papéis. E entendendo a clareza de papéis, meus irmãos, muda tudo. E aqui, ó, irmão, sendo franco, tá? Parece bobeira? A gente vai ler agora esse artigo. Mas a igreja também sofre desse mal. Muitas vezes na igreja não tem clareza de papel. O pastor, ele não sabe exercer o papel de ser um líder espiritual, ele pende para o lado do tirano, da imposição em nome de Deus, e muitas vezes a igreja também não considera aquele pastor que faz o papel pastoral, já que essa ideia foi desfigurada, as pessoas não aceitam. Então percebam como é um contexto difícil e cultural também difícil, porque, como eu disse, isso tem a ver com a nossa sociedade, que um líder bom é aquele líder que faz tudo o que eu quero, ou que me dá tudo o que eu preciso, ou que pelo menos me promete tudo o que eu espero. Eu lembro de um amigo, que ele tem um outro amigo, né? E esse outro amigo chama todo mundo de minha joia, né? Ele chama minha joia. E esse irmão chegou para minha joia e falou: minha joia, não pode, minha joia. Você fica prometendo que não vai cumprir para todo mundo, minha joia. Aí o minha joia falava assim: eu sei, minha joia, eu sei, mas as pessoas, elas gostam, elas sabem que é mentira, mas elas gostam. Então, qual é a piada aqui que é verdadeira, né? Esse irmão, que o apelido dele é Minha Joia, que chama todo mundo de Minha Joia, ele também se enveredou para o lado da política, né? E ele chegava e o pessoal pedia as coisas, ele falou: claro que eu vou fazer para você, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. E aí esse irmão, que é muito sério, falava: minha joia, você está me comprometendo, você está prometendo as coisas para os outros. Eu falava: deixa, o povo é assim mesmo. O povo quer que você promete. Se vai cumprir ou não, outra coisa. Ele sabe que eu não vou cumprir. Perceba, olha o mundo que a gente vive. Não é assim, irmão? Sejamos honestos. As pessoas querem serem bajuladas por uma promessa que sabe que não vai acontecer, mas pelo menos ouviu. Ou seja, se iludiu. O que é isso, senão uma loucura, né? Mas é assim que a gente vive. É meio que uma novela, né? Faz parte da nossa cultura latina, né? Prometer, mesmo saber que não vai cumprir. Então a pessoa promete, e promete, e promete. E vamos lá, vamos aplicar no campo da igreja. Não é assim que acontece muitas vezes? Não, Deus vai te curar, porque Ele vai te curar. Eu sei que de repente Deus não vai te curar, que o irmão está todo atrapalhado porque não faz escolhas certas. As pessoas querem ser enganadas. Então, olha aí como é perigoso. É esse tipo de igreja que a gente quer ser
participar, né? Ou é uma igreja onde a gente aprende os nossos papéis, dependa da promessa de Deus, mas cumpramos com as nossas obrigações. Esse ponto é o ponto alto da matéria, tá bom? Desse capítulo para a gente ir para o outro. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, Tomé, leia para nós, irmãozão, por favor. Aqui o resumo. Diferenças de papéis. Primeiro, a relação entre a Trindade e a liderança masculina no casamento. Entre os membros da Trindade sempre houve igualdade de importância, pessoalidade e divindade por toda a eternidade. Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da Trindade. Deus Pai sempre foi o Pai e sempre se relacionou com o Filho como um pai se relaciona com seu filho. Embora os três membros da Trindade sejam iguais em poder e em todos os outros atributos, o Pai tem a autoridade mais elevada. Ele exerce um papel de liderança entre os membros da Trindade, papel esse que nem o Filho nem o Espírito Santo têm. Olha só, o que vocês acharam desse texto? Vamos lá. O que vocês acharam desse texto? Ficou claro para vocês? Ficou. Mas deu para entender perfeitamente? Olha que coisa linda. Deu para compreender, meus irmãos? Olha como é lindo essa definição que o nosso irmão Gruden traz aqui nessa síntese. Ele mostrando que Deus, ele tem o quê? Papéis distintos. Tá claro? Deus tem papéis distintos. Todos são importantes. Há uma igualdade, há uma importância, há uma pessoalidade, há uma divindade por toda a eternidade. Mas cada um tem um papel na Trindade. Cada um tem um lugar. Um não é um maior do que o outro. Um não exerce, vamos dizer assim, uma autonomia, como que eu posso dizer? Um não é melhor do que o outro. Todos se completam, né? Podem ver que o papel da liderança entre eles são muito harmoniosos. Cada fase, cada revelação nas escrituras sagradas, cada papel é distinto. Então, eu gostaria, inclusive, agora de ler no livro-texto, esse capítulo, que está ali na página 377. Aqui vai ter mais detalhes. Página 377, tá? Página 377. Pode ler para nós, Beatriz? Diferenças de papéis. Peraí que eu vou achar o 377. 377? Para voltar? Diferenças de papéis. Tá. 377. A relação entre a Trindade e a liderança masculina no casamento. Isso. Entre os membros da Trindade sempre houve igualdade de importância, pessoalidade e divindade por toda a eternidade. Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da Trindade. Deus Pai sempre foi Pai e sempre se relacionou com seu Filho, como um pai se relaciona com seu filho. Embora os três membros da Trindade sejam iguais em poder e em todos os atributos, o Pai tem a autoridade mais elevada. Ele exerce um papel de liderança entre os membros da Trindade. Papel esse que nem o Filho, nem o Espírito Santo têm. Continua? Pode continuar. Na redenção, o Pai envia o Filho ao mundo, e o Filho vem e obedece ao Pai, morrendo para expiar os nossos pecados. Em Lucas 22, 42 e Filipenses 2, 6 a 8. Depois que o Filho ascende ao céu, o Espírito Santo veio equipar e fortalecer a igreja. Em João 16, 7, em Atos 1, 8 e Atos 2, 1 ao 36. O Pai não veio morrer pelos nossos pecados, nem o Espírito Santo. O Pai não se derramou sobre a igreja no Pentecostes, no poder da nova aliança, nem o Filho. Cada membro da Trindade tem papéis ou funções distintas. As diferenças em termos de papéis e autoridade entre os membros da Trindade são, assim,
completamente compatíveis com a igualdade de importância, pessoalidade e divindade. Continua? Até aí. Tá. Terminou o parágrafo, né? Sim. Isso, exatamente. Olha, eu fiz questão de ler novamente com vocês, irmãos, só para destacar como esse capítulo, esse parágrafo, ele é lindo, que ele demonstra na Trindade esse lado tão lindo, tão forte e tão, assim, urgente, eu diria. Então, eu particularmente fiz questão de lê-lo novamente para destacar isso na Trindade. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar agora no que se diz respeito a nós, irmãos. O que se diz respeito a nós. Porque já que na Trindade há papéis distintos, e para nós? Há papéis distintos ou não? Vamos lá. Homem, mulher, filhos, no aspecto da família, e vamos abrir aqui alguns leques. Quais seriam esses leques? Vamos abrir os leques do quê? Do ministério. Será que muitas vezes a gente não está fazendo confusões nos nossos papéis? Vamos pegar aqui em primeiro lugar, olha, deixa eu continuar aqui a leitura do texto, para a gente enriquecer. Olha só. Ó, indicações de papéis distintos antes da queda. Como era antes da queda? Vamos ver. Como era antes da queda? Leia para nós, irmã Miriam, aqui, ó. Por gentileza. Esse resumo. Indicações de papéis distintos antes da queda. Mas será que essas distinções entre papéis masculinos e femininos faziam parte da criação original de Deus? Ou será que foram introduzidas como parte do castigo da queda? Será que foi quando Deus disse a Eva: o teu desejo será para o teu marido, ele te governará? Gênesis 3,16. Que ela passou a estar sujeita à autoridade de Adão? Então, aqui é uma pergunta bem curiosa. Deus cria primeiro Adão, depois cria Eva. Mas essa questão dos papéis foi antes ou foi depois? Então, o autor ele vai mostrar aqui esses dois lados. Um lado antes da queda e um lado depois da queda. E por que isso é importante para nós, meus irmãos? Porque aí fica muito mais claro e simples. Vamos lá. O homem banana. Vamos lá, me permite aqui. Qual que é a nossa proposta, meus irmãos? Nossa proposta é a gente viver o papel pelo qual Deus nos deu. Então, o homem que ele foi condicionado numa sociedade repleta de bananices, ele agora começa a ocupar o seu espaço, porque essa é a vontade de Deus para ele. E a irmã, a mulher abacaxi, que ela ocupou os espaços e ela dominou, ela começa então agora a sair de cena e vai desafiando também o seu marido e filhos a terem comportamentos pelos quais Deus espera que eles tenham. Logo, percebam que aqui, por isso que há pouco eu disse, irmãos, que a gente tem que dar o direito de ensinar uma vez, 2 vezes, e ir mostrando para as pessoas que toda vez que nós estamos indo, agindo ou vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus, nós naufragaremos espiritualmente. Ou seja, as promessas de Deus não se cumprirão na nossa vida. A irmã abacaxi pode ser até a autoridade da igreja, mas não importa, na vida ela é derrotada, porque ela ocupa um espaço que não deveria. E o irmão abacaxi, ou o irmão banana, pode até ser próspero, mas ele tem dentro dele uma ausência de significado. Por quê? Porque ele não está ocupando o espaço que Deus gostaria. Percebam que aqui é uma questão de propósito. É lindo isso, não? E percebam que para nós líderes, olha só, meus irmãos, qual que é a grande dificuldade? Quando a gente vai chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que ser submisso, parece que a gente está indo para o lado já mais legalista, patriarcal, matriarcal. A gente está indo mais já por uma religião ou por uma tradição melhor.
Porque, irmãos, mesmo que o patriarcado seja bem visto, mas se não for um patriarcado saudável, a gente vai estar se perdendo. Então, no momento que a gente ensina da forma correta, até nós somos beneficiados, porque não é o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus ensina. E aqui, né, o nosso querido irmão Gruden, ele vai mostrar um pouco sobre essa questão, né? Ele vai mostrar sobre isso, né? E aqui na página 379, pode ver que ele... Beatriz, pode ler para nós? Já a primeira linha ali, onde fala Eva. Pode ler para nós? 379, a primeira frase do livro. A Eva, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, em Gênesis 3,16. E ela começou a estar sujeita à autoridade de Adão. A ideia de que as diferenças de autoridade foram introduzidas só depois do surgimento do pecado no mundo é defendida por vários autores, como Aida B. Spencer e Gilbert Bilezikian. Diz Bilezikian, como resultou da queda, a autoridade de Adão sobre Eva é tida como de origem satânica, não menos que a própria morte. Entretanto, examinando a narrativa da criação em Gênesis, percebemos várias indicações das diferenças de papéis entre Adão e Eva, mesmo antes do surgimento do pecado no mundo. Olha que interessante. Percebam que vai ter uma discussão teológica aqui. Essa questão do papel, para alguns autores, como o Gruden menciona, vai ser incorporado no gênero humano depois da queda. Mas para o Gruden, não. Qual que é a ideia do Gruden? Não. A ideia da queda, ela pode ser considerada, sim, tem um texto, tem. Mas segundo o Gruden, aqui ele já vem com a definição. Pode ler apenas a primeira frase, até Gênesis, irmã Beatriz, o A. Adão foi criado primeiro, depois Eva. O fato de ter Deus criado primeiro Adão, e só depois de certo tempo Eva, Gênesis 2:7, Gênesis 18:23, sugere que Deus tinha Adão como líder dentro da família. Até aí. Então, inclusive está aqui, estou compartilhando no nosso slide, está aqui no resumo também, ele repete essa mesma frase. Então, a ideia de que ele é o progenitor, né, o primeiro, primogênito, dá a ideia de que ele era o líder. Segundo o nosso irmão Gruden, eu particularmente acredito nisso. Continuando aqui as suas ideias. B, pode até ler no slide aqui, Beatriz. B, Eva foi criada como auxiliadora de Adão. As escrituras especificam que Deus fez Eva para Adão, não Adão para Eva. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Paulo dá a esse versículo tanta importância que nele baseia a exigência de diferenças entre homens e mulheres no culto. Diz ele, também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11:9. Não se deve supor aqui uma sugestão de importância menor, mas sim que existe uma diferença de papéis desde o princípio. Essa é a frase. Aqui não é uma questão de sugestão de importância menor, mas de papéis distintos. Ou seja, na onisciência de Deus, ele deixou papéis distintos para cada um. Olha só, meus irmãos, aqui esquecendo lá do homem e mulher, nós, seres humanos, somos diferentes dos anjos, arcanjos e querubins. Temos papéis distintos. Eles como seres divinos, nós como seres humanos, criados de forma específica. Há uma importância maior para um, para o outro? Todos são importantes para Deus. Óbvio que nós recebemos aquilo que nós falamos e trabalhamos na aula passada, nós recebemos a imagem e semelhança de Deus. No entanto, todos são importantes, mas há uma questão de papéis distintos. E aqui, então pode ver que o papel de Eva foi criado para auxiliar Adão, e não o oposto, e Paulo ratifica essa ideia. Percebam, é tão simples, mas é tão maravilhoso saber disso. Porque, diante de tudo, nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. E aqui a gente começa a construir essas ideias
bem harmoniosas nos nossos irmãos. E por que eu estou sendo tão enfático, irmãos, e talvez até um pouco prolixo? Porque, como eu disse, meus irmãos, quantas são as vezes que os pastores, eles precisam dar bravatas, eles precisam impor para que as pessoas obedeçam. Não deveria ser assim. Concorda? Um pastor que é piedoso, que é exemplar, que é modelar, ele deveria falar e as ovelhas obedecer. Não é assim? Mas percebam, lembra que eu falei que nós somos fruto do meio? Ora, se somos criados num ambiente onde não há papéis distintos, ora eu sou omisso, ora o outro ocupa espaços que não tem, quando eu chego num ambiente onde tem papéis distintos, eu não aceito aquilo, porque aquilo me incomoda. Porque se eu fui criado me omitindo, na igreja os irmãos se omitem. Se as irmãs foram criadas ocupando espaço, elas espaço, mesmo quando o pastor falar para ela não ocupar. Está entendendo? E aí é onde entra essa clareza. Percebam, Deus deixou tudo definido. Né? E agora, antes de irmos para o C, eu me lembro que eu estava num culto de jovens e o pregador falou uma coisa muito interessante em certa ocasião. Era um jovem pregador que pregou muito bem. Ele falou assim que o homem tem 2 vazios. O primeiro vazio é o vazio mais importante de todos, que é o quê? De Deus, que não é completado por ninguém. E o segundo vazio que nós temos na nossa vida é da nossa outra metade, que é para que a gente dê continuidade à vida. E eu achei muito interessante que era um culto de jovens, mas ele falou com tanta propriedade, eu nunca tinha pensado nisso. É claro que Deus, para alguns dos seus filhos, vai dar o dom do celibato, né? Que é aquela pessoa que pode ver que aí é onde entra uma exceção. São pessoas que são separadas para viver uma vida sozinha até que partam, né? Mas é uma exceção, né? Podem ver que na grande maioria das pessoas, elas têm esse desejo de achar, né, a sua outra metade. Eu achei muito interessante. É claro que o primeiro vazio, ele é o maior e ele é incomparável. O segundo vazio seria esse vazio existencial para essa vida terrena, né? Para que você desse continuidade à vida. Então, só um adendo aqui. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma fala? Tranquilo? Outra característica de que Adão, né, era o líder de Eva é porque aqui Adão deu nome a Eva. Né? Dar nome significa, na realidade, né, a sugestão é de que havia uma diferença de papel desde o princípio. Né? O livro-texto aqui mostra, inclusive, uma frase do Gruden, que ele diz o seguinte: não se deve supor aqui uma sugestão de importância menor, mas sim que existe uma diferença de papéis desde o princípio. Ou melhor, não, eu acabei lendo outra frase. Aliás, a frase é essa. Aqui, ó. Deixa eu ver se está igual. Está igual. Pode ler para nós, Beatriz, aqui, ó, C. Adão deu nome a Eva. O fato de ter Adão dado nome a todos os animais, Gênesis 2, 19 a 20, indica a autoridade de Adão sobre o reino animal, pois no pensamento do Antigo Testamento, o direito de dar nome a alguém implicava a autoridade sobre essa pessoa. Isso se percebe tanto quando Deus dá nomes às pessoas, como Abraão e Sara, como quando os pais dão nome aos seus filhos. Como o nome hebraico designava o caráter ou a função da pessoa, Adão especificava as características ou as funções dos animais ao atribuir-lhes nomes. Uma outra questão bem curiosa, meus irmãos, uma outra questão muito curiosa, olha só que interessante aqui, ó. Deus, no D, Deus chamou homem a raça humana e não mulher, não por causa de exclusivismo machista, mas por uma causa de papel. Uma questão de importância, de valorização da raça. Tá bom? Joia, meus irmãos. Agora a gente vai ler rapidamente, né? Vamos lá. Ó. Leia para mim apenas o que está com destaque. Beatriz, por gentileza. Aqui. O E. Serpente aproximou-se de Eva, primeiro de Eva. Dando aquela ideia, né? Daquele que não era o mais forte, né? Pode ver que depois Paulo vai falar que Deus, a serpente, engana primeiro quem?
engana primeiro a mulher, e aí a mulher, no caso, depois, agora, né, influenciada pela serpente, convence o homem. Há um livro muito interessante, irmãos, que é chamado O Silêncio de Adão. Alguém já ouviu falar nesse livro? Ele é um livro muito interessante, o livro de Larry Crabb. Ele fala, nesse livro, né, juntamente com outros autores, ele explora esse lado da natureza masculina e a tendência dos homens à omissão, especialmente quando eles estão vivendo momentos cruciais, como foi o caso do silêncio, porque algumas versões bíblicas vai mostrar que Adão foi omisso. Ele viu Eva pecando e ele não fez nada. Ou seja, ele é como se, debaixo da liderança dele, ele percebesse, mas não agisse. E depois que ela come e ele viu que não aconteceu nada, então ele declina, ele vai e faz o mesmo. Ou melhor, ele afirma o erro dela. Mas primeiro ele consentiu no erro dele. E é muito interessante esse livro de Adão, porque é do gênero nosso humano também, ora, errar pela omissão. A gente não quer a briga, a gente não quer o pleito. E aí, onde eu, há pouco, no primeiro módulo, falei bastante sobre a parte, né, do período da modernidade, depois da pós-modernidade. Esse livro fica aí uma recomendação para vocês depois conhecerem, tá bom? De Larry Crabb. Larry Crabb, a gente usa também um livro dele muito interessante, que é um livro em psicologia pastoral, a arte de compreender as pessoas. Se Deus permitir, a gente vai estudar esse material juntos, tá bom? Então, quando Adão ele permite, né, com que Eva erre, mas pode ver que Deus, quando vai tratar, ele trata com quem? Ele trata com Eva ou trata com Adão? Os dois. Não, mas primeiro, ele trata com quem? O Adão. Com Adão, porque Adão é o líder. Ele Adão consentiu, é o líder. né? Hã? Ele ficou quietinho, consentiu. Consentiu, Miriam, é exatamente isso. Né? Ela ia morrer, né? Hã? Acho que ele ficou esperando ver se a Eva ia morrer. Aí ela não morreu. Exatamente, Miriam, exatamente. É interessante essa ideia, né? Já que não aconteceu nada com ela, né? Tá bom? Pode ser. Outra coisa, meus irmãos, por que Paulo vai falar que a mulher ela foi enganada primeiro? Vamos fazer um breve debate agora. O homem, ele é mais o quê? E a mulher, ela é mais o quê na sua fisiologia? Emotiva. É mais fácil um vendedor enganar o marido ou a esposa? Hoje em dia depende, né, meus irmãos? Mas não deveria ser assim, né? Mas é mais fácil. Cuidado aí, pastor, com os vendedores. Cuidado aí com os vendedores. Disse Cuidado aí com os vendedores. o pregador aí que a serpente falou para Eva que era a última peça do estoque que estava em promoção. Gostei, então, muito boa. Muito boa. Estava em promoção, última peça. Mas sejamos honestos, irmãos. Vocês entendem o lado emotivo? Vocês entendem também o porquê Deus agora, diante dos papéis, fica mais claro essa ideia, que é a ideia da racionalidade? O homem é mais racional. Ele pondera mais pela razão, a mulher pondera mais pela emoção. Vamos lá, olha que coisa fantástica. Olha como a nossa fisiologia ela é maravilhosa quando a gente vive o lado interpessoal. Percebam, irmãos, por isso que num relacionamento, no matrimônio, para a gente ter filhos saudáveis, sem esse equilíbrio de um homem e de uma mulher, o filho acaba, sendo homem ou sendo uma mulher, não tendo os dois referenciais de pai e de mãe, né? Podem ver, um lar que os filhos crescem com a ausência, né, ou de um pai ou de uma mãe, eles sempre ficam perdidos em algumas coisas. A presença de um pai maduro e saudável e de uma mãe madura e saudável geram filhos saudáveis. E a ausência faz muita falta na sua formação, na sua identidade, na sua construção da sua identidade. Vou trabalhar bastante isso em psicologia pastoral com vocês, se Deus me permitir dar aula de psicologia pastoral. E é muito interessante. Percebam que
A mulher, ela é mais emotiva, mas ó, vamos lá, aqui, fazendo um case bem rápido. Quantas são as vezes que nós estamos educando os filhos de forma racional, enquanto a gente tem que educar também de forma emocional? E quem é que é o protagonista na área emocional? É a mulher. Quantas são as vezes que a mulher tem uma percepção pela emoção e não pelo contexto? Eu digo muitas vezes o quanto eu aprendo com a minha esposa. Além de psicóloga, como vocês sabem que ela é, a maneira em que ela enxerga a vida. E, ao mesmo tempo, o outro lado, o homem. O homem ele é mais racional, ele é mais lógico. E uma menina que tende mais à emocionalidade, tendo um pai presente, vai condicionar ela a caminhos mais maduros e lógicos. Por quê? Porque somos assim, está na nossa fisiologia. Isso faz parte da nossa estrutura. Agora, é claro, meus irmãos, aqui, não vamos atribuir também a ausência de um pai e de uma mãe presente, ou porque tem aqueles que não tiveram, né? São órfãos, ou que o pai, no caso, partiu, ou a mãe partiu. A gente tem que lembrar de uma coisa, a gente não pode jogar tudo na mão sabe, da vida, né? Ah, eu não tive um pai presente, por isso que eu sou esse monstrinho. Ah, eu não tive uma mãe presente, por isso que eu sou assim. A gente tem que lembrar, principalmente nós, como filhos de Deus, que Deus nos reconstrói, que Ele é o Ser Supremo, que mesmo que na vida me faltou um papel de pai perfeito ou mãe, eu diria equilibrado e saudável, Deus pode suprir tudo isso na nossa vida, porque Ele é muito mais do que tudo em nós, tá bom? Porque tem aqueles que ficam se prendendo a uma história para não crescer e ficam se auto-vitimando, né? Mas percebam, faz parte da nossa identidade, né? Tá bom? Então, continuando aqui, bom, Deus falou primeiro, né, com Adão e não com Eva. Continue lendo para mim aqui, Beatriz. Agora o F, o G. Eita, me moveu. Adão, não Eva, representa a raça humana. Continua? Adão representa, é isso, a gente já até comentou sobre isso, o próximo ponto, né? Aqui, o H. A opção inserir uma distorção nos papéis anteriores, sem, no entanto, introduzir novos papéis. Ó, aqui no ponto de Adão e não Eva representa a raça humana, lembrem disso, irmãos, dentro do papel da liderança, a liderança ela sempre vamos dizer assim, uma ponta, né, isolada, que guia os demais. Nunca existem 5 líderes. Pode ver que há um líder. Essa ideia de 5 cabeças, irmãos, é uma anomalia, tá? É um dragão, tá? É uma coisa mitológica. Um dragão de 7 cabeças. Em qualquer lugar da vida humana, a gente precisa de uma liderança. A outra coisa aqui, voltando um pouco mais sobre a fisiologia, né? Esses dias eu vi uma cena, foi bem curioso, em que uma pessoa, eu não me recordo muito bem se era uma criança, ela estava como se fosse no 3º e 4º andar de um prédio, e ela foi pegar algo, ela caiu, ela se enroscou e ficou ali presa. Irmãos, foi admirável, porque as pessoas pegaram a gravação, né? Foi assim um ímpeto. Os homens, de uma forma geral, começaram a subir fora do prédio, se escalar, sabe? Foi uma coisa admirável. Percebam, a estrutura corporal do homem, é claro, tem mulheres que podem fazer isso, mas elas precisam ser muito mais treinadas, né? Percebam o ímpeto. O homem, ele está dentro da fisiologia humana, né? Dele ter essas atitudes. Deus já criou assim, até por causa da guerra, até mesmo para ser uma proteção. Pode ver que a nossa musculatura é diferente da mulher. A força de um homem é diferente de uma força de uma mulher, né? Tanto é que uma mulher, para ela desenvolver as mesmas habilidades que o homem, ela tem que treinar muito, né? No quesito força, né? Então, é muito curioso esses detalhes, né? E essa questão da liderança, como eu dizia, irmãos, sempre num casamento, né? Alguém tem que liderar. Numa comunidade, alguém tem que liderar. Num país, alguém tem que liderar. Não existe 5 líderes. Quando há uma subdivisão de líderes, isso já prova que aquele líder não está fazendo um bom papel. Porque ele não está sabendo, né, se posicionar. E uma coisa que, só para eu dar uma breve síntese, né?
qual é a função principal de um líder? Além de conduzir os seus liderados, ele delega e supervisiona. Um líder por excelência, meus irmãos. Ele condiciona todos, mas dentro desses que ele condiciona, ele delega para alguns e para outros, e depois supervisiona. Um verdadeiro líder faz isso. E é muito curioso que, assim, todos nós podemos nos aperfeiçoar na nossa liderança, mas eu diria que nas Escrituras eu entendo que a liderança ela acaba sendo para nós como um dom. Deus dá o dom da liderança. É uma coisa instintiva e é muito curiosa sobre isso, tá bom? Então, para a gente prosseguir, irmãos, agora o H, pode ler para nós, Beatriz? O H já foi. A maldição? O H já foi. Então lê para mim mais uma vez, por gentileza. A maldição inseriu uma distorção nos papéis anteriores, sem, no entanto, introduzir novos papéis. E aqui, meus irmãos, lembrem disso, qualquer coisa fora dos papéis que Deus espera de nós, tem um lado da maldição e tem um lado do dedo do diabo. Por isso que o feminismo, guardem isso, irmãos, sejam femininas, não busque o feminismo. Uma serva de Deus, ela tem que ser feminina. O homem tem que ser, literalmente, o cabeça. E aqui, qualquer desfiguramento tem o dedo do diabo. Ora pela cultura, ora pela sociedade, ora pela inversão de papéis. E aqui vamos aplicar rapidamente, só para a gente poder pôr uma pedra sobre esse ponto. Lembrem-se de se colocar no papel pelo qual Deus te pôs. Não queira ocupar um espaço pelo qual Deus não te pôs. Mas no momento, depois que Ele te pôs ali, ocupe o seu espaço com autoridade. Isso vale para a vida, na profissão, isso vale também para a igreja. Que papel que o irmão exerce ali? O irmão é um discípulo? Seja o melhor discípulo. O irmão é um professor que ensina? Se ponha no papel de professor que ensina. O irmão recebeu um ministério para liderar? Lidere, então. Delegue, supervisione, seja o exemplo modelador. As pessoas não estão te ouvindo? Deixe isso muito claro. Se você pretende agradar a todo mundo, então você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que uma igreja saudável é uma igreja que aponta acertos, dá elogios, mas aponta erros. Hoje, sem entrar em detalhes, até para não ser antiético, hoje eu tive que fazer um aconselhamento que eu tive que ser muito duro. E se você me perguntar, eu não tenho o prazer de ser duro. Eu amo dizer parabéns, filho, poxa, estou muito orgulhoso de você. Mas no pastorado, não tem como eu conduzir alguém às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, sendo que a pessoa está brincando com lobo, brincando com serpente, ou quem sabe vivendo longe do aprisco. Percebam que o pastorado bíblico ele é diferente da postura política, que você promete para todo mundo, mesmo sabendo que não vai cumprir, e as pessoas estão aceitando isso. Isso não é igreja. Podem ver que um profeta bíblico, ele era muitas vezes malquisto, dependendo do contexto. Não pensem vocês que todo profeta desfrutou daquilo que Moisés desfrutou. Moisés foi um grande profeta que teve êxito, e mesmo assim teve 2 gerações muito difíceis ao seu lado. Uma geração de rebeldes que morre no deserto, e uma geração que nasce e é vitoriosa, que ele conduz durante um grande período, mas quem vai desfrutar dessa liderança é Josué. Nem todos os profetas desfrutaram de um êxito tão lindo quanto foi Moisés. Por exemplo, quando nós vamos ver Elias e Eliseu, tiveram muitos dissabores. E um dos profetas que eu diria que teve um dos ministérios mais dolorosos e difíceis foi Jeremias, irmãos. Meus irmãos, lá no céu eu acho que Jeremias vai sentar ali do lado de Moisés, se não num banco acima, na minha opinião, tá? Porque o ministério de Jeremias foi muito mais árduo do que o de Moisés.
Muitas coisas que nós temos na Bíblia hoje foram escritos de Jeremias. 1ª e 2ª Reis, deduzimos que foi texto de Jeremias. Jeremias resgatou a história dos profetas. O que a gente sabe dos profetas é Jeremias. Jeremias influenciou uma escola maravilhosa, que é a escola dos sacerdotes no templo, que também ali foram levantados profetas, porque ele era também profeta da tribo do sul. Ele influenciou reis, ele influenciou pessoas. E como que foi os dias de Jeremias? Irmãos, Jeremias ele é um profeta solitário, não tinha ninguém do lado dele. Tinha um aqui, outro acolá. Jeremias tinha grupos pequeninos de pessoas que ouviam ele. Então percebam, e ele foi um profeta longevo, mas um profeta de uma geração árdua. Então percebam que o papel de um profeta, olha que lindo, né? Ele, mesmo vivendo entre um povo hostil, ele não se desfigurou. Por isso que eu disse que, na minha opinião, Jeremias, ele vai ser lembrado lá nos céus como um grande homem. E quem sabe vai sentar ali até nas fileiras acima de Moisés. Porque depois que tudo acontece de ruim com Judá, as próximas gerações e os próximos profetas, que na nossa Bíblia a gente chama de profetas menores, e não somente eles, mas Ezequiel, Daniel e toda uma geração que volta do exílio, tinha Jeremias como grande profeta. Ele não foi lembrado nos seus dias, ele não foi considerado pelo que ele merecia, mas ele continuou no seu papel. Mas as posteridades e as gerações honraram esse servo de Deus. Pode ver que até Jesus também o prestigia. Então, percebam, irmãos, como assim, a ideia de papéis ela é importante. Por que eu estou falando isso para a gente fechar aqui? Ao último ponto, né? Para a gente fechar, a gente aqui, ó. Leia para nós, Beatriz Ui. A redenção de Cristo reafirma a ordem da criação. E não só reafirma, mas restaura os papéis. Meus irmãos, aqui já passando um preâmbulo para vocês, tá? O que Deus tem preparado para vocês? Eu não sei. Quem sabe vocês serão profetas que nem Moisés. Vão ter um povo que vai conduzir para uma jornada, vai ser um profeta longevo que vai preparar uma outra turma, vai passar de uma turma rebelde para uma turma vigorosa, mas quem sabe vocês sejam também na semelhança de Elias e Eliseu. Já montem uma escola, tenham ali alguns discípulos, mas tenha a versão do rei, dos políticos, dos poderosos, ou quem sabe alguns de nós seremos profetas como Jeremias, que vamos profetizar para um povo duro, rebelde. Aí eu te pergunto, vocês querem ser profetas de que cenário? Ou ainda, quem sabe, a gente seja da escola de João Batista, que ganha uma multidão no deserto, mas ao final da nossa vida, a nossa cabeça vai estar numa bandeja de prata. Estão entendendo? Quando a gente entende o nosso papel, a gente descansa em Deus e cumpre com a missão. Ora, a gente vai continuar ensinando às pessoas o papel pelas quais elas devem viver, ser e existir. Mas a gente tem que também deixar com que as pessoas decidam por livre e espontânea vontade. E não é pela força. Lembra o que disse Zacarias? Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No meio pastoral, a gente tem várias crises, irmãos, porque muitas vezes você está pastoreando um grupo, é um grupo rebelde, é difícil. Que é uma das coisas mais difíceis, irmãos, é ver pessoas que são rebeldes, mas tem vezes que você não pode mandar as pessoas para o inferno, entendeu? Quem vai mandar para o inferno é Deus, entendeu? Está entendendo? Parece bobeira, mas tem hora que a gente tem que ser paciente. Essa pessoa que é rebelde hoje, depois de 10 anos, ela deixa de ser. Mas se você vai ter que cuidar dela durante 10 anos, é difícil? É difícil. Eu prefiro não cuidar de rebelde, tá? Mas a vida, né, nos presenteia com certas coisas que a gente não consegue entender. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Tudo bem? Ficou claro algumas questões aqui? Deu para entender bem? Essa questão dos papéis?
E, pastor, a Igreja Batista não é uma igreja democrática? Claro que é democrática. Todo mundo tem que falar, claro, tem que falar. Tem que falar, meu irmão. Mas isso não significa que o pastor tem que fazer o que o irmão quer. Concorda? Esse pastor batista, mesmo estando dentro de uma igreja democrática, ele tem que ter postura, ele tem que ter firmeza. É óbvio, ele não vai ficar malhando a ferro e fogo. Ele não vai ficar insistindo de forma errada, mas ele tem que ser firme. Por quê? Porque muitas vezes é um povo carnal, é um povo que não ora, é um povo que não toma decisões corretas. E aí o pastor tem que levá-los à oração. Porque senão, muitas vezes, em nome dessa democracia, a igreja naufraga. E aqui o Júnior, como um bom batista... Júnior, você já está conseguindo falar, Júnior? Eu vi que você trocou de... não está dando, não. Não está, Júnior. Infelizmente, não está. Seu microfone está falhando. Né? Hoje, seu microfone não está batista, viu, Júnior? Não está te dando voz. Mas numa igreja batista, meus irmãos, sabe qual que é um dos males que eles passam, muitas vezes? O povo decide que o pastor quer pregar. E se o pastor começa a falar o que eles não querem, manda embora o pastor. Quantas igrejas têm naufragado por causa disso? Mas aí também, o que o pastor vai fazer? Vai ficar malhando a ferro frio? Não, ele sai. E ele vai deixar aquela igreja aprender na experiência deles. Então, irmãos, essa ideia de clareza de papéis, ela é muito importante para nós como família, para nós como igreja local e para a sociedade. Porque aí a gente começa a entender o plano de Deus para cada um de nós. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Gostaram desse capítulo? Desse ponto? Sim. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta para a gente encerrar esse bloco e ir para o último bloco? Tranquilo? Podemos parar? E podemos parar, meus irmãos? E aqui só uma última coisa, né? Lembrando, irmãos, que essa questão da submissão, deixa eu ensinar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Quando Deus fala para a mulher se submeter ao homem, não é subserviência, irmãos. A submissão bíblica, ela é uma submissão onde a pessoa ela aceita por livre e espontânea vontade. Seria uma submissão em docilidade. Assim como uma criança aceita a liderança dos seus pais, uma esposa tem que aceitar a liderança do seu marido. É pela docilidade. E o marido tem que saber conduzir a esposa para isso. Agora, e quando a esposa não quer? Ele entrega nas mãos de Deus e deixa a esposa aprender com o erro, que ela vai naufragar. Ele não pode, por causa do papel dele, que é o cabeça, impor a ela. Porque uma submissão à força é subserviência. O feminismo tenta mostrar que a submissão que existe na Bíblia é subserviência. Isso é mentira, tá? A submissão bíblica, ela é com docilidade. Você, pela sua decisão e escolha, se submete a Deus, ao seu marido, ao líder. Por quê? Porque você enxerga que ele pode te conduzir a uma situação muito mais elevada do que você próprio pelas suas próprias escolhas. Logo, debaixo da liderança dele, seja marido, seja pastor, ou seja líder, ou seja até mesmo na sociedade, a gente vai ter êxitos. E na experiência, irmãos, uma das coisas que mais marca a doutrina da submissão é que a todo aquele que é submisso, ele tem poder espiritual. E por isso que lá em Filipenses 2, podem ver que Jesus se submete ao Pai, e o Pai lhe dá o nome que está acima de todo nome. Um dos caminhos mais lindos de adquirir autoridade espiritual na vida é por meio da submissão. Toda pessoa que é submissa a Deus, Deus dá autoridade sobre o pecado e dá autoridade, inclusive, sobre os demônios. Todo marido que é submisso ao pastor, ele tem autoridade espiritual na vida. Toda esposa que é submissa ao marido e aos seus líderes,
tem a autoridade espiritual da vida. Por quê? Porque é o próprio Deus que deixou assim, que quem se submete por docilidade, de coração, o vínculo direto e imediato e o elo que é derramado logo na sequência, e o selo é o selo da autoridade. E pode ver que uma pessoa que não tem autoridade, ela tem apenas um discurso de bravata. É muito diferente, porque Jesus falava com autoridade e as pessoas diziam, ele fala como ninguém fala. Ele fala com autoridade, porque ele era submisso ao Pai. Então, meus irmãos, quando a gente conhece uma pessoa que ela tem autoridade, ela alcança a autoridade pelo selo da submissão. Uma pessoa que realmente se submete de coração, ela demonstra para os outros a sua autoridade, porque ela é modelo. E no vínculo espiritual, ela recebe esse selo divino. Se você quer realmente ter autoridade espiritual, seja submisso a Deus e aos líderes que Deus te pôs. Porque quando você também se tornar líder, você se tornará um líder como Jesus, que fala em autoridade. Por quê? Porque Deus vai te colocar naquele posto. Porque se você for fiel no pouco, ele te colocará sobre o muito. Porque muitas pessoas não têm autoridade espiritual, porque nunca foram submissas a ninguém. Então Deus também não as exalta. Lembra que a Bíblia fala que o soberbo Deus abate e a humilde Deus exalta? A humildade, quem recompensa é Deus. E o soberbo, quem abate é Deus. Por isso que na igreja, quando eu noto um irmão que é soberbo, eu dou risada. Porque não sou eu que vou abatê-lo, é Deus. E ao mesmo tempo, quando eu encontro uma ovelha ou um discípulo que é submisso, eu também me alegro. Porque eu sei que quem vai exaltá-lo e quem vai dar o selo da autoridade é Deus. Porque quando a gente é submisso, a gente entra num campo divino. E quando a gente é arrogante, a gente entra também numa luta divina. Tá bom? E Jesus é o grande exemplo. Filipenses 2 ensina isso. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Podemos fechar? A gente vai para o último bloco rapidinho e a gente vai fechar o capítulo 23, tá bom? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Vou parar aqui.